Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 21 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição será Hoje, comigo no paraíso. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Lucas capítulo 23, verso 43, que diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nessa semana, estamos tendo a oportunidade de estudar um pouco a respeito de temas ou de textos que são utilizados de forma completamente equivocada para tentar fazer com que a doutrina ou a crença na imortalidade da alma seja comprovada. Este é um dos textos. Quando olhamos o contexto e percebemos Jesus Cristo estava na cruz, ao seu lado, de ambos os lados, haviam dois indivíduos que haviam sido também crucificados. Um desses indivíduos fazia pouco caso de Jesus e dizia: você não é o Cristo? Desce daí, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Até que um deles teria dito para Jesus, teria dito para o outro: olha, você não teme nem a Deus numa hora dessa? Nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não. Então ele vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nesse contexto, Jesus olha para esse indivíduo que está ao seu lado e vai dizer as palavras que nós lemos nesse versículo. Em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. A maior parte das traduções que nós temos em português traduzem o texto exatamente dessa maneira. Antes de poder falar sobre o que o texto está dizendo, existem algumas informações que são importantes que a gente saiba para podermos entender esse aspecto. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, que é um grego antigo, um grego que hoje já é conhecido como uma língua morta. Esse grego é muito diferente do grego moderno que é falado hoje na Grécia. Nesse tempo em que esse texto foi escrito, não havia um sistema de pontuação como nós temos hoje, onde você tem ponto, vírgula e etc. e tal. Você simplesmente ia colocando as palavras uma do lado da outra e depois você ia lendo o texto conforme o contexto ia te permitindo. Muito mais tarde é que foram colocados o processo de pontuação dentro do contexto do texto. Dito isso, precisamos entender que no contexto desse texto, uma vírgula pode fazer muita diferença. Eu já vou explicar a questão da vírgula. Agora vamos voltar para aquilo que Jesus estava dizendo. Na tradução para o português, ou as principais traduções que temos hoje para o português, vai trazer dessa maneira. Em verdade te digo que estarás comigo. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós olhamos para o contexto no qual essa frase foi dita, a gente já percebe que Jesus não poderia estar se referindo ao fato de que naquele mesmo dia, Jesus e o crucificado estariam no paraíso. Por duas razões. Primeiro, porque Jesus não foi para o paraíso aquele dia. Como assim, pastor? Bom, o próprio Jesus mencionou isso no domingo de manhã, por ocasião da sua ressurreição. Logo depois que ele ressuscitou, você se lembra, as mulheres foram até o sepulcro, e quando Maria, principalmente, chorava muito, ela vê Jesus ressuscitado, mas imaginou que ele fosse o jardineiro, aquele que tomava conta daquele espaço. E ela vai dizer, se você tirou o corpo do meu Senhor daqui, me diz onde você colocou que eu busco. E então Jesus vai dizer para ela: Maria, Maria. E quando ele vai chamá-la pelo nome, ela reconhece que é Jesus. E o texto bíblico diz que ela se ajoelha diante dele e já vai para poder abraçá-lo quando ele diz: não me toque, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Mas vai até os meus irmãos e diga-lhes para irem para Galileia que eu vou encontrá-los lá. O próprio Jesus mencionou que ainda no domingo de manhã, depois da ressurreição, ele ainda não tinha subido ao Pai. Então, como é que na noite de sexta-feira, porque Jesus foi crucificado na sexta, como é que na noite de sexta-feira Jesus estaria com esse homem no paraíso? A segunda razão pela qual Jesus não podia estar dizendo que naquela noite estaria com aquele indivíduo no paraíso. Porque a morte por crucificação era uma morte muito lenta.
Para você ter uma ideia, você vai se lembrar que os evangelhos vão mencionar que quando os líderes religiosos, na sexta-feira, no fim da tarde, foram até Pilatos e disseram que Jesus tinha morrido, aliás, antes deles ainda, quando José de Arimateia e Nicodemos foram ter com Pilatos para poder pedir o corpo dele para poder enterrar, porque Jesus morreu às 3 horas da tarde da sexta-feira, Pilatos ficou surpreso que ele já tinha morrido. Então mandou chamar o oficial responsável pela execução de Jesus para perguntar se ele já tinha morrido. Por que ele ficou surpreso? Porque a morte por crucificação podia demorar, para que a morte chegasse para o crucificado, podia demorar de 4 a 5 dias. O indivíduo ia se esvaindo em sangue, aos poucos. Aqueles que eram mais fortes, existem relatos de pessoas que chegaram a durar até 8 dias presos na cruz. Você vai se lembrar também que ainda naquela tarde, quando os soldados se aproximaram para poder quebrar as pernas dos prisioneiros para apressar a morte deles, Jesus Cristo já estava morto. O que significa que provavelmente aqueles indivíduos que estavam presos à cruz talvez nem sequer tenham morrido na sexta-feira. Então, pelas razões óbvias, o próprio Cristo mencionou que não tinha subido ao Pai ainda, e Jesus não pode ter estado naquela noite junto com o indivíduo no paraíso. E é claro que quando você analisa o texto, à luz de todo o restante dos textos que aparecem na Bíblia falando sobre o estado inconsciente daqueles que morrem, ou seja, a morte é um sono, Jesus realmente não prometeu para aquele indivíduo que estaria com ele no paraíso naquela noite. Agora, outro detalhe que precisamos entender. Havia uma frase que era dita como uma espécie de prelúdio, como uma espécie de preparação para algo muito importante. Quando o indivíduo dizia assim, olha, em verdade te digo. Quando o indivíduo falava uma coisa como essa, principalmente um mestre, ele estava tentando chamar a atenção, ele estava dando ênfase para a mensagem que viria logo na sequência. Então, essa frase de Jesus é uma frase que foi preparada para que uma mensagem importante chegasse até o indivíduo que estava para poder ouvir. Então Jesus começa dizendo, em verdade te digo. Nessa perspectiva, no português, aqui tinha que ter uma vírgula. Em verdade te digo. Na tradução para o português foi colocado aqui um que. Na verdade te digo que. Não existe esse que lá no original em grego. O texto traz textualmente, na verdade te digo, estarás comigo no paraíso. O hoje também não aparece no original. O texto simplesmente diz, em verdade te digo. Se você quiser colocar um hoje aqui, você tem que colocar, na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. A ênfase que Jesus estava dizendo, estava colocando no texto, era de que o indivíduo estaria com ele no paraíso. Quando? Bom, o apóstolo Paulo respondeu essa pergunta quando em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, ele disse que será ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares para o encontro do Senhor. E então estaremos para sempre com o Senhor. Quando esse indivíduo vai com Cristo para o paraíso? Na manhã da ressurreição, por ocasião do retorno de Cristo Jesus. O texto, portanto, não está dizendo que o indivíduo foi com Cristo para o paraíso na sexta-noite, até porque nem Cristo foi. Ele mesmo mencionou isso. Ele está dizendo que o indivíduo iria com ele para o paraíso, por ocasião da manhã da ressurreição. Essa tem que ser uma garantia que nós também temos que ter no nosso coração. Uma certeza. A certeza de que com Cristo teremos a oportunidade de experimentar o paraíso de Deus. Oremos? Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra e porque nela descobrimos que o Senhor nos ama e que tem um paraíso preparado para todos nós. Ajuda-nos hoje a estarmos prontos para esse encontro, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?